fazer, e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, usando Tua palavra para ministrar ao nosso coração, para nos confrontar, para nos confortar, para transformar nosso coração para a glória do Teu nome. Fala, Pai, continue a falar conosco, como tem feito ao longo de todo esse culto, para a glória do Teu nome. Amém. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aí. Queridos, nós estamos aqui ainda no relato da criação. No que nós temos conhecido como capítulo 1 de Gênesis, nós temos um relato mais amplo, mais geral. Mas no capítulo 2, nós vemos Moisés trazendo dois detalhes importantes aqui da criação. Primeiro, é como o homem foi criado. E logo na sequência, que é o que nós vamos ver hoje, como a mulher foi criada. Então nós temos esses dois momentos de criação, esses dois momentos específicos apresentados por Moisés, em detalhes, né? E a ideia de Moisés aqui é exatamente sair do geral e trazer para o específico, para que nós possamos conhecer detalhes da criação do homem, que foi o que nós vimos na semana passada, e para que nós possamos conhecer os detalhes, e permitindo o Senhor, a gente vai ver isso hoje, da criação da mulher. Esse texto é muito rico, irmãos. Nós poderíamos ficar algumas semanas nesse texto, pela quantidade de temas que são mencionados. É claro que nenhum deles se esgota aqui, todos eles vão depender do restante da Escritura para o entendimento, mas são apontados aqui diversos temas. Mas nós vamos nos concentrar no que Moisés relatou e deixar esses temas aqui para outros momentos onde eles aparecerem. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto. Voltando aqui ao texto, né? Começa assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. O texto começa com Moisés mostrando Deus, apresentando uma necessidade do homem. Necessidade de ter uma companheira, alguém da mesma espécie. Essa é a ideia. Alguém que o auxilie, alguém que lhe corresponda, alguém que seja como ele é, né? Claro que as más línguas femininas diriam que o homem sozinho faria muita besteira e que precisava de alguém para controlá-lo, né? Mas isso são más línguas. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que era alguém que lhe correspondesse, alguém que lhe fosse companheira, alguém com quem ele pudesse compartilhar a vida. E é interessante, irmãos, que nós já vimos isso, aliás, em todo o relato da criação, né? Porque o relato da criação mostra um Deus grandioso criando todas as coisas, mas mostra também um cuidado especial e específico que Deus tem com a coroa da sua criação, com o homem, né? E aqui mais uma vez, nós vemos um detalhe apresentado por Moisés do cuidado de Deus. O cuidado de Deus para uma necessidade que Adão até então nem sequer sabia que tinha.
nem sequer havia sido percebida. E esse detalhe nos lembra do cuidado de Deus com as necessidades de cada um dos seus filhos. Como Deus age de forma proativa em favor dos seus. Como Deus age se antecedendo até mesmo a compreensão dos seus filhos da necessidade que eles têm. Olha como é belo isso, irmãos. Em seu cuidado, Deus decide suprir a necessidade que Ele mesmo nos apresenta aqui. E é interessante, irmãos, que fica claro que o que Deus vai criar, né, que é a mulher, é alguém como Adão, mas diferente. Inclusive a gente já vê aqui a palavra sendo usada no feminino, né? Uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Então nós já vemos que Deus vai criar alguém da mesma espécie, mas alguém diferente. Claro que ao longo de toda a Escritura a gente vai começar a entender a diferença entre o homem e a mulher. Seria da mesma espécie, mas com funções diferentes, ainda que com valor igual. Isso precisa ficar muito claro aqui, que a ideia da diferença entre homem e mulher na criação nunca foi de valor, nunca foi de dignidade, sempre foi de função, sempre foi diferentes funções de duas pessoas da mesma espécie. Mas Deus apresenta essa necessidade. Por que não era bom que o homem estivesse só? Bom, a primeira razão que a gente poderia apontar é muito clara, né? Deus havia dado uma ordem para que o homem se multiplicasse, que enchesse a terra. Isso só é possível através de um casal, ou a partir de um casal. Mas também nós vamos ver com a criação ou com a instituição do casamento, que Deus deixa muito claro que a solidão não é a forma natural do homem viver. Ainda que existam pessoas que vão decidir viver sozinhas, ou por algum chamado de Deus vão caminhar sozinhas, ou vão viver sozinhas sem um casamento, não é a forma nativa, não é a forma natural do homem. A forma natural do homem é que ele se relacionasse e não vivesse uma vida solitária. Então Deus apresenta essa necessidade e já apresenta a solução como fruto do seu cuidado para nós. Mas o texto continua dizendo assim: o Senhor Deus disse ainda, aliás, isso aqui já é a segunda parte, né? Aqui, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. E aí o texto continua dizendo assim: o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Imagine, o que Deus está querendo dizer aqui, não se achava uma semelhante? Imagine que o texto diz que Deus trouxe os animais a Adão, para que Adão desse nome. E aqui, claro, tem algumas características muito interessantes da cultura da época. Lembre que Moisés está escrevendo para o povo de Deus que está caminhando no deserto em direção à terra prometida. Então esse povo está saindo de uma cultura e se dirigindo a uma terra onde havia outra cultura. Uma terra onde eles iriam lidar com outros povos. E todas essas culturas eram pagãs, eram culturas ímpias. Não eram culturas que adoravam Deus. Então Deus está preparando também o povo para viver de acordo com os seus próprios ensinos, os seus próprios valores. Olha como é interessante. O homem é capaz de nomear cada espécie de animal que foi colocada diante dele. Mas imagino eu que esses animais talvez tenham vindo em casais ou em duplas, né? E Adão está ali sozinho, não tem ninguém. Por isso que o texto diz: mas não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Nenhum dos animais colocados diante do homem era semelhante a ele, porque ele era uma criação diferente. E faltava então ali a mulher. Deus dá a Adão a tarefa de nomear os animais. E como eu disse que tinha uma questão muito cultural ali, esse dar o nome nessa cultura do Oriente Antigo sempre representou autoridade. Quem nomeava tinha autoridade. Então Deus está dando autoridade ao homem sobre todos os animais. Inclusive, a gente vê isso como o próprio Deus às vezes renomeando pessoas sobre as quais ele tem autoridade.
Então, essa questão da nomeação, de nomear, era um sinal, era um símbolo de autoridade. Por isso que Deus não traz a Adão os animais e diz: Adão, esse aqui é o macaco, esse aqui é a vaca, esse aqui é o jacaré, esse aqui é o leão. Ele diz: dá a Adão a possibilidade de dar os nomes, porque isso produzia autoridade. E Deus deu a Adão autoridade e ao homem autoridade sobre todos os animais. Mas o texto continua dizendo: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Bom, esse relato é belo, né? Ele é poético. Ele vai reforçar essa ação pessoal de Deus na criação do primeiro casal. Você lembra que em toda a criação Deus diz: haja, e aconteceu. O poder da sua palavra foi suficiente para isso. Mas há um envolvimento pessoal diferente na criação do homem. Nós vemos que do homem ele vai formado do pó da terra, claro que está nos dando ali, tentando nos criar uma imagem de que ele mesmo tenha moldado. E aqui ele cria uma outra imagem, de que ele põe Adão para dormir, primeira anestesia geral da história, né? Faz a cirurgia, tira a costela, fecha com carne, faz um enxerto, dá a costela, ele faz o primeiro clone. Então, a gente pensa numa situação como essa, a imagem é fabulosa, a imagem é maravilhosa, mas a ideia não é a gente ficar pensando nisso, se foi a primeira anestesia, se foi o primeiro clone, a ideia é o envolvimento pessoal. Deus quis dar exatamente essa intenção de que a criação do homem e da mulher é tão valiosa para ele, a coroa da sua criação, a ponto dele pessoalmente se envolver. E isso é muito interessante. Deus forma a mulher a partir do homem. E é esse o argumento que Paulo vai usar lá em 1 Coríntios 11, para falar sobre a autoridade do homem como a cabeça do seu lar. Ele vai usar esse texto para falar que o homem é o cabeça do seu lar, porque a mulher foi criada a partir do homem. Mas também Paulo usa esse texto para ensinar que o amor que o homem deve ter pela sua esposa, ele deve amá-la como ama o seu próprio corpo. Porque a ideia é exatamente essa, porque veio do seu próprio corpo, né? Essa é a ideia original. Paulo vai usar isso lá em Efésios 5. Deus faz Adão cair num sono pesado, e a gente poderia especular muitas razões aqui, mas acredito que uma delas é para que Adão entendesse muito claramente que a participação dele nessa criação é nenhuma, e que ele não tem poder sobre essa criação, que ele não governa sobre que ele não subjuga essa criação. Ter autoridade, irmãos, é diferente de ter domínio. E a ideia do Adão dormindo é exatamente essa, para que Adão não tivesse o menor pensamento de que eu participei dessa criação, por isso eu domino. Deus deu ao homem o domínio sobre toda a criação, mas Deus nunca deu ao homem o domínio sobre sua esposa. Ter autoridade é diferente de ter domínio, é diferente de subjugar. E é isso que Deus está querendo dizer. E tem um teólogo chamado Matthew Henry. Ele disse talvez uma das belas coisas sobre isso. Ele diz assim: olha, a mulher, claro que ele fala, no bom estilo Hernandes Dias Lopes, ele vai florear uma questão teológica simples, né? E ele diz: a mulher foi criada de uma costela no lado de Adão, não da sua cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada. Quem disse que homem não é romântico, né? Aliás, falando em quem disse que homem não é romântico, a primeira expressão de Adão é um poema. Quando Adão vê a esposa, vê a beleza da criação, vê a beleza que Deus, dizem as más línguas também, que Deus já tinha treinado, né? Fez um homem, aí ele ficou bom, fez a mulher, né? Mas a gente não concorda muito com isso. Mas imagina a beleza do que Deus fez.
E Adão olha para ela, e Adão faz o quê? Um poema. Esse texto, no português, perde um pouco da sua força, mas originalmente ele é um poema. Como se Adão dissesse assim: agora sim eu tenho uma semelhante a mim. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada Ishá, porque do Ish foi criado. Na verdade, varão e varoa aqui é uma tradução bem pobre, né? Mas talvez a mais perto, não ia chamar de homem e ômea, né? Ou coisas parecidas assim, né? Então, macho e fêmea também não fica. Mas originalmente tem essa parte de poética, né? É um poema. Quem disse que o homem não é romântico? Adão viu a beleza da sua mulher, viu a sua mulher e criou um poema. Talvez o problema do seu marido seja quando ela esteja olhando você, esteja vendo problema e não beleza. Talvez seja isso, a razão dele não ser tão romântico, né? Porque o homem foi criado romântico. A primeira expressão do homem para sua mulher é romântica. Só pode ser culpa das mulheres o homem não ser mais romântico, né? Imagino eu. Bom, mas vamos lá, vamos voltar à história aqui. Eu sabia que essa mensagem ia ter muito, eu ia ser incapaz de me segurar, né? Mas vamos lá. Quando Adão vê que a mulher foi formada, como eu disse, ele vai expressar de forma poética, né, essa experiência. Mas por que ele faz isso? Porque ele entende a ligação que Deus criou entre os dois. Ele entende que o que está acontecendo ali não é só a criação como foi dos outros animais. Era a criação que faria da vida dele outra realidade. Ele entende que Deus cria não apenas a mulher, mas com a mulher essa ligação, essa conexão, essa realidade que nós acabamos chamando de família, extremamente importante para ele. Por isso ele expressa isso. Quando ele entende que quem ele tem diante dela é alguém com quem ele iria compartilhar a sua vida, por isso ele expressa de uma forma tão bela essa realidade que nós vemos aqui, né? Mas vamos lá. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, aliás, ele faz duas citações, na verdade, dois comentários, né? Moisés aqui faz sobre o que já aconteceu. Agora a gente vê dois comentários de Moisés. O primeiro é esse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. O segundo comentário é: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bom, esse primeiro comentário nos lembra exatamente isso, que a forma como Deus criou o homem e a mulher vai conduzi-los a um relacionamento, que nós acabamos chamando de casamento, convencionamos chamar de casamento, né? Entendemos ser chamado de casamento, como uma forma própria de ser vivido. E aqui, esse comentário de Moisés é para lembrar o povo que, lembre-se que Moisés está escrevendo para o povo, e é uma forma de lembrar o povo que o casamento deve ser prioridade, deve ter profundidade e deve ser vivido em plena unidade. Olha que interessante, ó. Por isso o homem deixa pai e mãe, está falando de prioridade, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse une-se à mulher e se torna uma só carne fala da profundidade do relacionamento e da unidade que os dois se tornam. Eles se tornam uma só carne, uma única realidade. Ainda que as personalidades permaneçam, desejos, vontades, gostos, mas se torna uma única realidade. A vida passa a ser vivida como uma vida, não mais como duas vidas independentes. Isso fala da unidade, fala da profundidade, fala da prioridade que o casamento deve ter na vida de um filho de Deus. Mas no segundo comentário de Moisés, tem ainda aquele pensamento, né, de que os judeus que vinham do Egito, onde a sexualidade era uma realidade completamente diferente dos padrões que Deus vai estabelecer, e iam para uma terra onde a sexualidade também era completamente diferente dos padrões que Deus ia estabelecer. E aí ele faz esse comentário: os dois estavam nus e não se envergonhavam. E o que Moisés está nos ensinando aqui? Que a nudez, ela não deve ser um problema para o casal. Eles não se envergonhavam, eles não tinham do que se envergonhar.
porque eles eram uma só carne. Ele fala da sexualidade não como essa exploração que nós conhecemos em nossa sociedade, que não é novo, não. Hoje só mudam-se as tecnologias como essa sexualidade é explorada, mas ela sempre existiu ao longo da história. Desde o pecado o homem corrompe a sexualidade, mas nesse caso aqui é uma realidade que é inocente, que é íntima e que é bela. Não é um problema. A sexualidade e a nudez para o casal, dentro do casal, é algo que deve ser visto de forma até inocente. Não há um problema, não há uma dificuldade com isso. Essa dificuldade existe onde há o pecado, né? E esse é o ensino que Moisés está tentando trazer aqui, trazendo a lembrança da sexualidade como algo bom dentro do casamento, como algo belo dentro do casamento, como algo que não produz vergonha dentro do casamento. Eles não tinham vergonha porque não havia nenhum problema, não havia o pecado, claro, né? E depois do pecado eles vão ter a vergonha ali de estarem nus diante de Deus, principalmente. Mas entre eles, por causa dessa compreensão de unidade, a profundidade do relacionamento, a sexualidade era algo natural, inocente, íntimo, belo, que deveria ser tratado. Bom, antes de chegar nas aplicações, irmãos, eu confesso que eu tive muitas dificuldades sobre quais aplicações eu iria tratar, porque tem alguns temas, tem muito tema que me veio na cabeça. Por exemplo, como Adão trata os animais, e ele diz, olha, é muito belo, mas não é como eu, e eu fiquei lembrando dos pais de pet, como os pais de pet acham que são a mesma coisa. Eu falei, poxa, dá para tratar disso, mas eu falei, não vou tratar de pai de pet, já basta a gente ter que saber que existem eles, a gente não vai perder tempo tratando com eles, não, deixa o pai de pet para lá, né? Não tem reborn aqui ainda, né? Mas eu fiquei pensando também sobre a ideologia de gênero, como fica muito claro que Deus cria o homem e a mulher iguais em dignidade, mas diferentes na sua realidade. Homem e mulher, macho e fêmea, isso fica claro em toda a criação. A gente podia falar da ideologia de gênero. A gente também podia falar da sexualidade livre que é pregada hoje e até mesmo abraçada por muitos cristãos. Essa ideia de que a sexualidade não deve ter muitas regras e não deve ter muitos princípios da parte de Deus, que deve ser uma expressão do que as pessoas sentem, querem ou desejam. A gente podia falar disso também. A gente podia falar sobre evolução. Quando nós temos um homem que é criado plenamente capaz de identificar cada espécie de animais e dar nome a elas. O nome que Adão deu não foi chamar o cachorro de Toby, o gato de... Não foi isso que ele fez. A ideia aqui são a identificação das espécies. Tanto que ele vai falar de animais selvagens, de animais domésticos. Olha só, o homem foi criado plenamente capaz de identificar e nomear toda a criação. Olha como esse homem é formado de uma capacidade mental, talvez até superior, ou muito semelhante, ou no mínimo igual a de qualquer ser humano hoje. Então a gente podia falar de evolução, essa ideia de que o homem foi evoluindo, que o homem veio se desenvolvendo e que existia primeiro aquele homem lá que não sabia falar, falava uga-buga, andava assim e só sabia escrever desenho nas pedras. Não, o homem é criado falante, capaz de raciocinar e identificar os animais desde o seu início. A gente podia falar sobre a distinção entre os animais e os humanos, né? Hoje a gente tem uma leva muito grande de pessoas que querem entender os animais com os mesmos direitos dos homens, né? E que entram na frente de caminhão de animais para que os animais não sejam mortos, porque que pecado comer os bichinhos, né? Quando na verdade Deus deu ao homem esse domínio, esse governo sobre os animais, e que eles serviriam de alimento inclusive. Claro que isso é completamente diferente de maus tratos ou qualquer outra coisa, mas essa distinção também podia ser tratada. Mas eu queria falar de algumas outras coisas, as aplicações que eu queria te apresentar, apesar de nós... Por isso que eu falei que a gente podia ficar algumas semanas nesse texto, porque dava para a gente falar de tudo isso, né? Mas eu queria falar de algumas outras coisas que talvez me pareçam mais próximos do restante do conteúdo que a gente está aparecendo. Em primeiro lugar, quero lembrar você que o homem e a mulher foram criados completos.
A gente precisa entender isso, irmãos. Porque muitas pessoas hoje olham para o casamento como uma forma de se encontrarem a completude da sua vida. E essa não foi a ideia. Deus não cria a Eva porque Adão era incompleto. Deus cria a Eva para que os dois, a soma do que os dois são, pudesse levá-los a mais, a uma vida melhor, a mais do que ele poderia alcançar sozinho. Não era bom, a solidão não era boa. Juntos eles experimentariam aquilo que sozinhos eles não poderiam experimentar. Essa é a razão, uma das razões, claro, da criação da mulher. O homem, ele não é criado incompleto. Você não é metade da laranja de alguém. Você não é a panela cuja alguém é a tampa. Isso não é realidade. Porque não falta nada em você. Quando você casar, ou você que casou, você casou com alguém que vai multiplicar quem você é. Não alguém que vai completar o que te falta. Porque nós somos completos em Cristo. A única realidade que nos é suficiente para que a gente viva plenamente é Cristo Jesus. Quando nós temos alguém para nos relacionar, ou alguém com quem nós nos relacionamos, o que Deus está fazendo é multiplicar a nossa alegria, multiplicar a nossa dor de cabeça, multiplicar a nossa preocupação, multiplicar a nossa responsabilidade. Deus está multiplicando as coisas na nossa vida. E isso inclui a felicidade, a alegria, a satisfação, as realizações, o poder, a capacidade. Isso tudo é multiplicado. Por isso que Deus cria alguém que auxilia, alguém que está do lado, que caminha junto e que pode compartilhar a vida e auxiliar esse companheiro de vida a viver as experiências que Deus tem para ele. Não busque em relacionamentos completude. Se você precisa de completude, busque em Cristo Jesus. Relacionamentos existem para que duas pessoas completas multipliquem a completude que já têm e vivam a melhor experiência que Deus pode proporcionar a um casal. Nos nossos relacionamentos, irmãos, e aí não só falando de relacionamentos de um casal, eles foram criados para serem significativos. Relacionamentos existem para permitirem nosso crescimento, nosso desenvolvimento como filhos. Não é para lidar com carências. Nós lidamos com as nossas carências em Deus. É Deus quem lida e trata cada uma das nossas carências e necessidades. Nos nossos relacionamentos, nós crescemos, nós levamos o outro a crescimento, nós desenvolvemos e somos desenvolvidos, nós multiplicamos força para poder viver e ser aquilo que Deus deseja para nós. Não esqueça disso. O homem e a mulher foram criados completos. Você foi criado completo. Não falta nada em você que tem em outra pessoa. Nada. E qualquer coisa que falte em você, e você identifique que falte em você, é em Cristo que você vai completá-la. Na outra pessoa você vai pegar a completude que você já tem em Cristo e colocar a serviço dessa pessoa para o seu relacionamento ser um relacionamento significativo. Isso vale também para os relacionamentos de amizade. Às vezes a gente é amigo de alguém só porque ele está completando uma carência, né? E a gente está indo no lugar errado, porque a gente fica dependente emocional dessas pessoas. É em Cristo que nós encontramos completude, irmãos. Nos relacionamentos nós encontramos serviço e crescimento. É isso que nós recebemos e oferecemos nos relacionamentos. Segunda aplicação: homem e mulher têm papéis diferentes. Isso na nossa sociedade é um problemaço hoje, né? Porque essa ideia dos direitos iguais acaba abraçando como se todas as coisas fossem iguais. É claro que não se deve ter direito diferente. Houve uma época em que o homem votava e a mulher não. Por quê? Porque a diferença de direito não é disso. A Bíblia nunca tratou mulheres e homens com direitos diferentes, né? Mas com papéis diferentes. E o homem e a mulher têm papéis diferentes, seja no casamento, seja na sociedade, seja na igreja. Os papéis são diferentes. Deus tinha dito que é Adão. A Bíblia diz lá na criação do homem que o homem foi colocado no jardim para cuidar e proteger.
Quando Deus cria a mulher, Ele cria para que ela cuidasse e protegesse do jardim? Não, Ele cria para quê? Para que lhe fosse uma companheira, para que lhe fosse uma auxiliadora. São papéis diferentes, claramente estabelecidos. E nós encontramos segurança em nosso coração, aliás, paz em nosso coração, quando os nossos papéis são assumidos com tranquilidade. É por isso que a maior necessidade da mulher é se sentir segura no relacionamento. Ela precisa se sentir segura. E a maior necessidade do homem não é segurança. Ele não olha para a mulher para se sentir seguro, mas ele olha para a mulher para se sentir respeitado. Ele deseja, ele precisa se sentir respeitado, enquanto a mulher precisa se sentir segura. Por que é essa diferença de necessidade? Porque os papéis são diferentes. Os papéis são diferentes. Por que a mulher precisa se sentir segura? Porque foi dado ao homem o papel de proteger e cuidar. E o homem se sente respeitado por quê? Porque ela existe para ser uma companheira. E esse respeito demonstra que você tem alguém do seu lado que é a sua companheira. Os papéis são diferentes. Não há diferença, irmãos, de dignidade ou de valor. Nenhuma. Deus nunca diferenciou homens e mulheres em dignidade ou em valor. Essas questões, nossa sociedade, em muitos momentos, sim, e em vários momentos da história, mas nunca Deus fez diferença de dignidade e valor, mas Deus fez diferença de funções. Como eu disse, no Éden, o homem vai proteger, e vai cuidar e vai proteger. Aliás, quem tinha que ter protegido o Éden, para que a serpente não tivesse espaço lá, quem era? Era o homem. Ele que tinha que ter cuidado e protegido, porque essa era a função dele. Não era só arar a terra e fazer florescer, era proteger. E a mulher ser companheira, auxiliar. Em último lugar, confie em Deus em todas as suas necessidades. Quando eu leio esse texto, irmãos, essa é a aplicação que salta ao meu coração. Porque Deus provê não apenas as nossas necessidades físicas. Ele fez isso quando planta um jardim e põe um homem lá. Lembra o que fala do jardim? Que tinha todo tipo de frutas. Olha a beleza que era aquele local, né? Eu falei isso na mensagem passada. Eu fico imaginando quais frutas tinham lá, como essas frutas deveriam ser agradáveis, muito mais saborosas até do que frutas que nós comemos hoje. Tinha tudo, todas as necessidades físicas estavam lá. Tinha a neblina que saía do solo para molhar ali, para regar a terra. Havia um clima ameno. Toda a necessidade física do homem estava satisfeita. Deus cria o sol, a lua, o dia, a noite, para que o homem pudesse dormir, descansar. Tudo que ele precisava fisicamente está suprido. Agora, Deus vai suprir outra necessidade do homem. Uma necessidade mais invisível, ou menos perceptível, que é a necessidade emocional e a necessidade que o homem tem social. São necessidades que até então não estavam claras, não tinham sido anunciadas, mas Deus mostra aqui. Então, quando nós vemos a criação, Deus lida com a necessidade física, mas lida com a necessidade social, lida com a necessidade emocional também. Deus, Ele lidou com todas as necessidades que o homem tinha, sejam elas aparentes ou não, sejam elas percebidas pelo homem ou não. E isso me dá segurança em saber que todas as minhas necessidades estão diante de Deus, sendo cuidadas por Ele, mesmo aquelas que eu nem sequer percebi ainda. Deus conhece todas as nossas necessidades, irmãos, até aquelas que você insiste em dizer que você não tem, ou que você não identificou como algo que você tem de necessidade. E Deus, e mais do que isso, porque essa identificação da necessidade, ela é limitada, né? Identificou, legal, eu sei de necessidades que eu tenho, estão identificadas. Isso não quer dizer que eu possa supri-las, eu só consigo identificá-las. Mas Deus não apenas identifica-as, mas Deus age intencionalmente para suprir essas necessidades. Na criação, o relato demonstra que absolutamente nada faltava, nada. No próximo relato, que é o relato da queda, talvez um dos capítulos, certamente um dos textos mais tristes de toda a Escritura, que é o texto da queda, nós vamos ver uma outra necessidade suprida.
que é a necessidade espiritual. Deus todos os dias ia ao encontro do homem. Então você vê o relato da criação, onde você pergunta assim: o que precisava Adão? E a resposta é: nada. Nada lhe faltava, porque ele tinha o pleno cuidado de Deus sobre a sua vida. As suas necessidades físicas, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades relacionais, porque o homem foi criado como um ser relacional. Relacionamentos são necessidade do ser humano, faz parte da forma como nós somos construídos. E a necessidade espiritual, que é de se relacionar com o seu Deus. Nada, ele não tinha falta de nada. E quando eu vejo isso, eu olho para a minha vida e digo: por que eu me preocupo tanto? Por que às vezes a gente está tão inseguro com relação à nossa vida, se é diante desse Deus que nós vivemos? Se é diante de um Deus que identifica necessidades que eu sequer conheço, que age intencionalmente para lidar com cada uma delas e suprir as minhas necessidades como filho amado, por que a nossa vida é de tão grande preocupação? Não deveria. Deveria ser uma vida com expressão de confiança. E essa talvez seja a principal aplicação para nós essa noite. Confie em Deus em todas as suas necessidades. Desde a criação, Deus tem cuidado dos seus filhos com intencionalidade, com esmero, com grandeza e beleza, para que absolutamente nada falte a cada um dos seus filhos. E Deus faz isso com a nossa vida. E Deus faz isso com aquilo que nós vivemos hoje. Apesar que às vezes os nossos olhos nos enganam e nós achamos que precisamos daquilo que nós nem necessariamente precisamos. Eu quero terminar lembrando, há uma canção do projeto Sola, Salmo 23, uma das canções que eu mais gosto deles. E um trecho dessa canção diz que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E todas as vezes que eu ouço essa canção, eu fico pensando, dizendo: será que realmente eu não estou percebendo errado necessidades da minha vida? Eu não estou achando que eu preciso de algo e estou de repente frustrado porque não tenho recebido aquilo, quando na realidade eu não preciso daquilo. Porque aquele que sabe identificar as minhas reais necessidades tem cuidado de mim. Você não caminha sozinho. Você não caminha de acordo com o seu próprio entendimento. Há um Deus, seu Deus, que cuida de cada uma das suas necessidades e supre cada uma delas para a glória do seu próprio nome. Que Deus nos ajude a confiar nele. Que Deus nos ajude a nos lembrar da beleza da criação, não apenas da beleza do Éden, da beleza da Eva, que deveria ser belíssima, né? Adão a gente já não sabe se era tão bonito, mas que era a primeira coisa que a gente faz, nem sempre fica bom. Mas a beleza de Eva, tudo aquilo que Deus tinha, que Deus fez, tudo isso é admirável. Mas mais belo do que tudo isso é nós termos um Deus que se envolve pessoalmente com a vida dos seus filhos, que cuida pessoalmente das suas necessidades e que traz segurança ao coração de cada um dos seus filhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos seus filhos, pelo privilégio que temos de podermos viver em paz, porque cada uma das nossas necessidades está diante do Senhor. Algumas delas nós nem sequer conhecemos, não identificamos, não percebemos, e o Senhor já está agindo nelas. Algumas nós temos visto claramente que são necessidades e que sempre recebem o teu cuidado, recebem a tua atenção. Isso nos dá a segurança de saber que nós nunca estamos sós, que nós nunca caminhamos dependendo de nós mesmos, mas ao contrário, nós somos sustentados e supridos por um Deus que nos criou, que nos ama e que estabeleceu propósitos claros para a nossa vida e que faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, de forma que seu próprio nome seja glorificado. Te louvamos, Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para esse relato da criação
a termos em nosso coração a confiança, a certeza do Teu cuidado, da Tua presença e da Tua bondade. Glorificado seja o Teu nome, Deus, em todas as coisas, e nos ajude a caminharmos em fé para a glória do Teu próprio nome. Amém. Amém.